Agora a gente vai fazer um trabalho de especificação. A gente vai especificar, a gente vai isolar cada tipologia e falar um pouco a respeito dela. Assim a gente vai aprender um pouco mais, né? E vai se aprofundar um pouquinho, não é verdade, bebês? Vamos lá. Ó, vamos trabalhar os tipos textuais e eu vou iniciar com vocês a narração, né? O texto narrativo. Ó, o texto narrativo, beleza? Pronto, este agora será o nosso foco, né? Galera, primeiro de tudo, o texto narrativo é aquele texto que conta algo. Então, primeiro, vamos anotar. Anotem, bebês, anotem, pelo amor de Deus, porque é um texto que ele conta fatos em sequência. Então, você vai contar acontecimentos, você vai abordar, você vai transmitir para alguém, para um receptor, né? Acontecimentos, fatos. Mas esses fatos acontecem assim, aleatoriamente? Não. Esses fatos vão acontecer em uma sequência lógica. Na realidade, é uma sequência temporal. Então, você vai contar fatos em sequência. Na realidade, você vai observar, né? Você não vai escrever, você vai perceber isso no texto que você vai ler na prova. Você se depara com a prova, aí logo de cara tem um texto, né? E aí você começa a ler e diz, opa, estou percebendo que esse texto está trazendo informações, exemplos, está trabalhando, por exemplo, ele traz uma personagem, ele traz um fato e assim vai, e você determina logo que ele é um texto narrativo. Uma coisa importante do texto narrativo que você não pode deixar de lado é que o texto narrativo ele possui alguns elementos para que você o detecte rapidamente. Um desses elementos, bebês, é exatamente o tempo. Mamá, o texto narrativo ele vai trabalhar a noção temporal? Óbvio. Você vai perceber no texto narrativo os marcadores temporais. E os marcadores temporais podem ser, por exemplo, a noite, né? Os marcadores temporais podem ser, por exemplo, assim, durante a festa da Bia, vírgula, houve uma confusão tremenda, alguém passou e quebrou o bolo e ela começou a chorar. Olha, foi um fato. E este fato durante a festa da Bia. Os marcadores temporais devem ser observados por você na hora da leitura. Você vai lendo o texto, vai se envolvendo com ele, né? E vai descobrindo que ele é um texto narrativo. Como é que a CESP diz? O texto é predominantemente narrativo. Por que a CESP diz isso? Porque um texto não possui unicamente um tipo. Ele vai ter, no mesmo texto, você vai encontrar narração, você vai encontrar dissertação, você vai encontrar descrição. Agora, seu papel é descobrir qual, né, desses tipos predomina. Tudo bem? Mamá, diga-me outra informação muito importante também a respeito do texto narrativo. O texto narrativo precisa ter personagens. É verdade, tio Mar. Personagens, né, são aqueles que exatamente vão promover a dinâmica da narração, da narrativa. Observe que os personagens, personas, né, são aqueles que se movimentam dentro da história, né? São aqueles responsáveis, olha aí, né, pelas ações. E bebê, se você tem ações, é porque você vai ter verbos. No texto narrativo há muitos verbos. Ele beijou, amou, brincou, jogou, sacudiu, balançou, nananana. Isso é muito importante você entender. Outra característica maravilhosa do texto narrativo é o ambiente. Porque se existe uma história, se a história está sendo contada, ela vai acontecer em algum lugar. Muitas vezes nas narrativas, a história pode ser a casa de alguém. A história pode ser, por exemplo, no estádio de futebol. A narrativa pode acontecer, por exemplo, em Marte. Vários são os filmes em que a gente já assistiu a eles. E a história se passa em outro planeta.
ou até mesmo no espaço sideral. É muito importante que você entenda que vai existir este elemento chamado ambiente. É o lugar por onde as personagens circulam. Então coloquem aí, lugar por onde os personagens circulam. Não é legal, bebê? Daqui a pouco faremos uma questãozinha séria para você ver o drama da coisa. E aí o que acontece, meus lindos? O texto narrativo também vai ter outros elementos, como por exemplo, né? Um texto narrativo ele tem enredo, ok? O enredo é exatamente aquele, a história em si, né? A contagem, o assunto em si da história, né? Da narrativa, daquilo que está sendo contado. O texto narrativo ele precisa muito, e não se esqueçam, porque alguns concursos irão cobrar foco narrativo. O aluno às vezes fica a pensar, o que seria um foco narrativo? É o foco, né, daquela história? Não! O foco narrativo é exatamente a noção que você vai ter, a observação que você o que o texto vai ter na realidade, a partir do narrador. Narrativo de narrador. Ou seja, o narrador participa da história, ele conta a história e ao mesmo tempo ele é um personagem, porque se ele conta a história e for um personagem, esta história vai estar escrita em primeira pessoa. E ele vai usar aqui, que pronome, bebês? O pronome eu. Então todo mundo classificando aí, narrador, personagem. Não é lindo isso? Ele participa da história. Porém, se o narrador, ele escrever a história em terceira pessoa, ou seja, ela, não será mais personagem, bebês. Ele vai observar, ele é aquele que está vendo o que acontece, ele está observando aquilo que acontece. Aconteceu com fulano, com cicrano, e ele começa a dizer, ele não é mais o narrador personagem, ele é o narrador observador. Todo mundo escrevendo, narrador observador. E aí você percebe, bebê, o quanto é importante aprender as características de cada tipologia textual. Não é? Muito importante, porque é quando você vai conseguir detectar aquilo que a banca está pedindo. Cara, olhe, é sério, não é difícil uma questão de tipologia, não é? Juro, não é. Mas uma errada, por exemplo, na CESP, elimina uma certa, e você não quer isso para você, não é? Você não quer, bebezinho. Mamá, tem mais alguma característica interessante do texto narrativo, né? Todo texto narrativo, bebês, ele vai ter início, óbvio, meio e fim, né? Geralmente o meio é o momento mais tenso do texto. O meio de uma história, porque não sei se você percebeu, num conto, em qualquer que seja a narrativa, a história começa descrevendo os personagens. Começa descrevendo, né? E aí você vai começando a descobrir quem é do mal, quem é do bem, né? Quem é safadinho, quem é santinho. Só que ao decorrer da história, você percebe quem está com quem ama quem quer pegar quem quer bater em quem quer matar quem. E no meio da história, acontece um fato assim, que faz todo mundo ficar estupefato. É naquele momento que você, como leitor, faz, nossa, eu preciso terminar esta história, eu preciso terminar, eu quero saber no que deu, né? O que aconteceu no final. E geralmente o final é sempre um momento mais simples, né? Tudo se resolveu, no final todo mundo casa, né? Ou então alguns morreram e a paz reinou novamente como no começo. Já perceberam que o começo inicia com a paz, o fim termina também com a paz. Então, eu quero que vocês entendam que o texto narrativo, ele utiliza demais, né, todos estes elementos. Mamãe, é verdade, as novelas que assisto,
né? Mamãe, eu vou ao teatro, eu vejo lá os personagens todos, né, em contato uns com os outros, né? O texto narrativo, você vai encontrar, por exemplo, textos narrativos ficcionais, vai encontrar textos narrativos baseados em fatos reais, vai encontrar textos narrativos, né, de aventura, textos narrativos de terror. Quantos textos de terror você já não viu, né? Há vários livros de terror. Stephen King, ai meu Deus! Eu, por exemplo, odeio filme de terror e livros de terror. Eu não assisto e não leio porque eu passo mal. Então, entenda, né, que este é o texto narrativo. Vamos agora ter contato um pouquinho com os textos. Vocês vão ter o material, vão baixar e a gente vai ler aqui, né, um texto tipicamente narrativo, ok? Eu vou começar a ler um pouquinho para vocês e vocês vão começar a descobrir devagarinho, né, que este texto, ele é realmente um texto narrativo. É de uma questão da própria CESP, então vale a pena a gente ter contato, porque a banca escolheu este texto para fazer uma questão. E olha como é o início deles, minha gente. Criada em 1983, pela doutora Zilda Arns, a Pastora da Criança monitora atualmente cerca de 2 milhões de crianças de até 6 anos de idade e 80 mil gestantes, com presença em mais de 3,5 mil municípios em todo o país, graças à colaboração de 155 mil voluntários. Você observou que já dá para perceber que existem alguns elementos muito importantes. Qual o marcador temporal? Em 1983, né? O fato narrado começou lá em 1993. Aquilo que está sendo contado. Você percebeu que aqui nós temos a pastoral da criança que foi criada. Olha que coisa linda. E nós temos alguém que criou, alguém que fez. O responsável por isso, nós temos a Zilda Arns, né? E veja que o texto, ele se desdobra todo em narrativas, né? Ou seja, em fatos. Olha o que ele diz continuando. A importância da pastoral é palpável. A média nacional de mortalidade infantil para crianças de até 1 ano, que é de 22 divididos por 1.000 nascidos vivos. Então veja que ele começa a trazer esses fatos para o texto. É um texto realmente, né, narrativo. Agora olha o que a CESP perguntou. Esse texto é predominantemente narrativo? Por que a CESP disse predominantemente? Porque o texto ele também discute um assunto, então ele cai um pouco na esfera da dissertação. Mas ele é um texto puramente, ou melhor, predominantemente dissertativo, ou narrativo, bebê, né? Que aí vem os fatos e os fatos e os fatos. Então você percebeu que as bancas não vão apostar, é só narrativa, é só predominantemente. Né? E gostaria de que vocês observassem também o final dele, mas o seu segredo é um só, a persistência. Então veja que esse texto, ele faz até uma conclusão do que já disse. Mamãe, mas se ele faz uma conclusão, ele não é narrativo não. Mas a banca perguntou predominantemente. Se ligou? Acertamos, bebê. Vamos para a próxima, né? A partir de agora vamos falar sobre o texto dissertativo. Ok?